Qual o segredo do êxito nas relações humanas? Amar as pessoas, ver a bondade nelas, sabendo que cada qual é importante e tem seu trabalho a fazer no plano divino. O desenvolvimento espiritual pode realizar-se rapidamente ou leva tempo? O desenvolvimento espiritual é um processo, tal como o desenvolvimento físico ou mental. As crianças de 5 anos não esperam ser tão altas como seus pais em seu próximo aniversário. O do 1º ano não espera graduar-se na universidade no final do semestre. O verdadeiro estudante não deveria alcançar a paz interior da noite para o dia. Custou-me 15 anos. O desenvolvimento espiritual é um processo muito interessante e agradável. Não deveria haver o desejo de apressá-lo, nem de retardá-lo. Experimentem-no e deem os passos para a paz interior e deixem que seja revelado. Como se pode encontrar a paz interior? Para encontrar a paz interior ou a felicidade, devemos, através do desenvolvimento espiritual, deixar a vida centrada em nós mesmos e entrar na vida centrada em Deus. A vida na qual nos vemos como uma parte do todo e trabalhamos pelo bem-estar da totalidade. Você diz que o amor perfeito é a chave para a felicidade. Parece-me que Buda disse que era uma questão de controlar a mente, para desfrutar de boa saúde, para trazer felicidade à família, para trazer paz a todos, deve-se primeiro disciplinar e controlar a própria mente. Se um homem pode controlar sua mente, pode encontrar o caminho para a iluminação e toda a sabedoria e virtude virão naturalmente a ele. O amor perfeito é uma disposição para dar, sem a intenção de receber algo em troca. Quando tivermos alcançado este estado espiritual, teremos completo controle sobre nossa mente, assim como de nosso corpo e de nossas emoções. Aqui é interessante que da pergunta, né? Nem tanta resposta. A pergunta eu achei mais interessante, né? Quando fala que o comentário de Buda, né, que é preciso controlar a nossa mente, né? E assim, eu particularmente compartilho totalmente dessa ideia, né? É primordialmente a nossa mente que faz a gente ir para frente. Os nossos sentimentos nesse processo são até secundários. E todas essas manifestações, né, que a gente vê de meditação, de calma, são, na verdade, mecanismos de você coordenar os seus pensamentos, ou seja, de controlar a sua mente. A gente se fala muito de yoga, né? Yoga isso, yoga aquilo, a música para yoga, mas se vê a yoga muito como meditação e como os asanas, né? Que são, para muitos, puro exercício. Mas é todo um processo gradual, se você pegar a yoga, né, os 8 passos da yoga, que você começa se educando, mudando seus costumes, seus hábitos, deixando de seguir apenas o que são as normas da sociedade, mas o que você começa a compreender que é o correto, né, que é o certo a ser realizado, e vai se educando, vai modificando sua forma de ser como indivíduo no universo, como você se alimenta, e daí você começa... As pessoas pensam que aquelas posturas de yoga são exercícios, e no fundo, né, eu já vi isso de vários mestres dos primórdios, né, falando, aquelas posturas são para você treinar, conseguir respirar normalmente, profundamente, como a gente faz quando senta, vou meditar e respira com calma, em qualquer postura, né, ou entre aspas, situação que você esteja. Então, aquilo é um processo de... Na verdade, aqueles exercícios são uma educação
para você conseguir manter a mente tranquila e a respiração tranquila em qualquer posição, por mais esdrúxula que ela possa parecer. E isso vai num gradativo, aí que você vem, até passa pela meditação, onde você já consegue se controlar o corpo e a respiração, aí você começa a controlar a mente, até chegar o final de tudo, né? Aí cada um chama de um jeito, samadhi, nirvana, ascensão, né? Aí cada um chama de um jeito. Mas é tudo um processo, no fundo, para você controlar a sua mente. Você conseguir se manter calmo, tranquilo, relaxado, sobre qualquer aspecto, em qualquer situação. E isso envolve, nesse processo, uma coisa muito semelhante ao que a gente fala em relação ao nosso espírito, tá? Que a gente precisa ir evoluindo, crescendo, conhecendo as coisas, se aprimorando. Na verdade, esse caminhar, né, da yoga até o ponto em que você atinge a sua intimidade mais profunda com o universo, é uma descrição do que a gente precisaria, entre aspas, né, ou entende que tem que fazer no processo espiritual. Então, se a gente for ver, seja qualquer forma de filosofia, seita, religião, o que for, que tenha um beabá, digamos assim, uma receita de bolo, entre aspas, para você evoluir, crescer, se você for analisar aquilo com cuidado, você vai ver que tudo é um processo de educação para você controlar sua mente. Na hora que você controla os seus pensamentos, aí sim você voa para qualquer lugar, para qualquer direção, para qualquer altura. Muito bom, Silvio. Obrigada. Você afirma que tem um chamado. Todos os seres humanos têm um chamado? Sim, todos os seres humanos têm um chamado, o qual se revela por um despertar de sua natureza centrada em Deus. Estamos aqui para servir a humanidade, assim como para aprender nossas lições? Sim, e devemos servir de acordo com o nosso chamado. Devemos também aprender a viver em harmonia com a lei divina, mas isso faz parte de aprender nossas lições. Ao viver em harmonia e expansivamente, crescemos espiritualmente. Qual é a meta e propósito da humanidade? Nossa meta e propósito é conduzir nossa vida em harmonia com a vontade de Deus. O que é Deus? Englobamos tudo que está além de nossa capacidade de compreender, e a todas essas coisas juntas chamamos de Deus. Por conseguinte, Deus é a força criadora, o poder que sustém, aquele que motiva as mudanças constantes, a inteligência total que governa o universo através das leis físicas e espirituais, a verdade, o amor, a bondade, a cordialidade, a beleza, a essência ou espírito sempre presente, difundida por todo lugar, que une e dá vida a tudo em todo o universo. Por que as pessoas são Só um minutinho, Elisa. Claro. São duas coisas. Primeira pergunta, né? Porque ela pergunta, ela lança aqui a pergunta, né? O que é Deus? Ao contrário, né? De muitas vezes a gente ouve quem é Deus, né? Aqui naquela tentativa de personificar, de humanizar as coisas que a gente não entende ou projeta, né, a nossa humanidade em Jesus, Maria, em Deus, e seja lá em quem for. E quando ela diz que Deus é absolutamente tudo, né, ela destrói essa personificação de uma forma muito, muito bonita, porque ela, no ponto de vista dela, né, ela deixa claro que Deus é absolutamente tudo, tudo que você possa imaginar, do que você entenda e do que você não entenda, é Deus. Então, você pode até encarar, partindo dessa definição dela,
que tudo que existe, inclusive nós, somos como, poderíamos dizer, uma célula do corpo de Deus, digamos assim, grosseiramente falando, né? Que tudo é Deus. Não existe essa coisa de Deus do bem, Deus do não sei o quê, Deus da chuva, Deus do... Deus é absolutamente tudo que existe. E quando um pouquinho acima ela fala, né, do chamado, né, existe até aquela, acho que é evangélica, né, muitos, que todo mundo tem um chamado, né, mas tem aquela máxima, acho que é evangélica, né, que muitos são chamados e poucos escolhidos. No fundo, não é que são poucos escolhidos, é que poucos ouvem o chamado e atendem a ele, né? Mas todo mundo, e a todo momento, tem uns nuances de, sei lá, de vontade de mudar alguma coisa, de fazer determinada coisa, mas é muito engraçado que, ao mesmo tempo que a gente sente esse ímpeto de se modificar, de realizar algo que não está sendo feito, muitas vezes vem o ímpeto também de não, deixa do jeito que está, não vamos nos meter nisso, não. E vira uma certa escolha do momento de cada um. Então, quando se diz isso, né, de muitos são chamados e poucos escolhidos, é porque, como a Peregrina diz aqui, todo mundo é chamado o tempo inteiro, é lembrado o tempo inteiro do porquê está aqui, do que deve fazer aqui. Só que muitos preferem ou até ouvir, mas vai dar muito trabalho mudar tudo isso, vai dar muito trabalho fazer, ou seguir nessa linha de pensamento, de realização, né? Ou ver com aquela história, ainda não é o meu momento, ainda não é minha hora, e aí por isso as coisas vão ficando e muitos poucos, né, compreendem a importância de ouvir e seguir em direção ao convite que é feito. Por que as pessoas são infelizes? As pessoas são infelizes porque estão em desarmonia com a vontade de Deus. Os problemas têm origem numa concepção pobre de nós mesmos. Os problemas chegam quando vivemos nossas vidas em desarmonia com o propósito divino. Vêm para pressionarmos para a harmonia. Em sua opinião, qual é o principal problema do mundo? O principal problema do mundo é a imaturidade. Elegemos viver numa pequena fração de nosso potencial real. Em nossa imaturidade, somos ambiciosos. Alguns tomam mais do que compartem, de maneira que outros passam fome. Em nossa imaturidade, somos temerosos. Construímos armamentos uns contra os outros, que resultam na guerra. Quando trabalhamos nos problemas do mundo, usualmente o fazemos a nível de sintomas. Eu escolhi trabalhar principalmente para eliminar a causa. A meta do autoconhecimento é conhecer a Deus. Se na verdade nos conhecemos, saberemos que somos filhos de Deus e teremos consciência de Deus. O que é a mística? Quem toma um enfoque místico recebe percepções diretas do seu interior. Essa é a fonte através da qual surge toda a verdade em primeiro lugar. Como se pode obter as respostas desde o interior, desde a própria alma? Quando dizemos alma, nos referimos à natureza divina, ainda que para alguns signifique a natureza centrada em si mesmos e para outro ambas. Nossa natureza divina, uma gota de Deus, pode despertar quando tocamos uma verdade desde o exterior. Então aquela confirma essa verdade. Ou a verdade pode chegar diretamente do interior. Disponha de um tempo para meditação e preencha sua vida com coisas que o inspirem para que desperte sua natureza divina. Onde aprendeste a meditação? Não aprendi meditação.
Simplesmente caminhei receptiva e em silêncio entre a beleza da natureza e coloquei em prática as maravilhosas ideias que me chegaram. Sugere a meditação os exercícios respiratórios para os que buscam? Para os que buscam, sugira um tempo reservado ou um tempo a sós com Deus, caminhando em silêncio receptivo entre as belezas da natureza de Deus. Da beleza da natureza logra sua inspiração, da receptividade em silêncio consegue sua meditação. Da caminhada obtém não só o exercício, como também a respiração. Tudo numa experiência encantadora. A natureza divina pode ser despertada através da meditação. Quando efetivamente estamos meditando, nosso corpo encontra-se tão relaxado que não temos consciência dele. Nossas emoções estão serenamente quietas. Nosso pensamento está em paz, esperando, mas não apreensivo. Agora que estamos receptivos e em silêncio, pode ter lugar um receber divino através de nossa natureza divina. É muito importante que ponhamos em prática as ideias que nos cheguem. O que é Kundalini? O despertar do Kundalini originalmente pode ter significado despertar da natureza divina, mas algumas pessoas que conheçam utilizam a palavra para indicar a conexão com a fonte de energia universal. O que significa despertar o Kundalini? Aqueles que estão interessados em forçar o desenvolvimento espiritual pensam em despertar o Kundalini. Os que têm bom senso vivem uma vida espiritual e esperam o desabrochar espiritual. Poderia descrever a intuição? A intuição verdadeira é um receber espiritual através da natureza divina, mas compreendo que o receber psíquico algumas vezes é referido como intuição. Amas a humanidade ou as pessoas? Todos somos de igual valor aos olhos de Deus. Acerco-me constantemente de todos em pensamento, palavras e obras, com amor e bons desejos, com orações e bênçãos. Isso é amar a humanidade. No entanto, as pessoas são as células do corpo da humanidade, e ao fazer minha parte no plano divino, entro em contato com algumas dessas células. Quando suas vidas tocam a minha, sempre tenho a disposição de servi-las, e é o que faço muitas vezes. Quando estou com alguém, ou escrevo a alguém, concentro meu amor e meus bons desejos nessa célula particular que estou tocando, e depois, com minhas orações e bênçãos, deixo essa célula nas mãos de Deus. Isso é amar as pessoas. Alguns amam a humanidade sem amar as pessoas. Outros amam as pessoas sem amar a humanidade. Eu amo ambas. O que é o bem e o que é o mal? A um nível simples, o bem é o que ajuda as pessoas, o mal é o que as fere. A um nível mais elevado, o bem é o que está em harmonia com o propósito divino. O mal é o que está em desarmonia com ele. Aí a gente entra numa discussão, né? Harmonia e desarmonia com o propósito divino. Dentro do que cada um entende que seja o propósito divino. Porque muitas vezes a gente já viu, né? A espiritualidade se usa de qualquer mecanismo que se apresente para que seja desenvolvido aquilo que tem que acontecer. Mesmo que seja uma coisa que para nós é negativa, mas foi utilizada com o propósito de levar a um fim que a espiritualidade tinha programado, então a gente vai considerar isso um mal ou um bem? Uma pessoa que comete um erro, mas esse erro leva ao reajuste de uma outra situação, a gente vai encarar isso como um mal ou um bem, ou uma coisa boa? Então, essa coisa do bem e do mal, eu acho tudo muito relativo e extremamente
mal conduzido, porque vai muito de acordo com o que você pensa. O que é bom para você não é bom para mim, o que é bom para mim não é bom para a Sani, o que eu acho que é uma coisa excelente de se desenvolver pode ser péssima para outros. Então, essa questão de bem e mal, eu acho muito relativa e muito mal conduzida pela humanidade, porque sempre colocam a culpa em Deus, né? Porque está de acordo com Deus ou está em desacordo com Deus, mas de acordo com que quem está julgando ali na hora acredita ou pensa ou deseja. Então, essa coisa de bom e ruim, bem e mal, acho que é muito mais complexo e como eu defendo já há um tempo, eu reclamo até do Pai Nosso, que termina com livrai-nos do mal. Acho que não tem que livrar de mal nenhum. Que aí, não vou entrar nessa discussão de novo, mas é tudo muito relativo. É como você vê as coisas. E se você tem a grandeza de coração de saber que aquilo que o outro chama de mal é o pedido de socorro a que você deve atender, então aquilo naquele momento já deixa de ser mal. Então, essa questão ainda de bem e mal que as religiões, né, insistem, né, em defender para separar os que estão comigo e os que não estão, isso ainda me incomoda um pouco. Continuando. Muitas vezes digo para mim mesmo que o bem é mais forte que o mal, que o amor é mais forte que o ódio, que o bem deve vencer, mas vencerá de fato neste mundo? Sim, o bem vencerá neste mundo. A escuridão que vemos no mundo hoje, um dia se deve à desintegração das coisas que não são boas. Unicamente as coisas boas perduram. Sim, o amor reinará neste mundo. Aqueles que estão cheios de ódio são desesperadamente infelizes, ainda que inconscientemente, buscando um caminho melhor. Só os que estão plenos de amor sentem-se serenos e em paz. Como se pode romper com os maus hábitos no pensar e agir? Os maus hábitos, pensar e agir, diminuem à medida que o ser se desenvolve espiritualmente. Deve-se trabalhar para substituir os pensamentos negativos por outros positivos. Se for um pensamento negativo sobre uma pessoa, fixem-se em uma coisa boa dessa pessoa. Se o pensamento negativo for sobre uma situação no mundo, fixem-se no melhor que possa acontecer nessa situação. Pode-se refrear deliberadamente uma má ação, empregar a energia para uma ação proveitosa. Você está disposto a perdoar as pessoas que fazem coisas más, mesmo antes que se arrependam? Nem sequer necessito perdoar as pessoas porque não guardo ressentimentos. Se fazem coisas más, sinto compaixão por elas porque sei que afetam-se a si mesmos. Espero que se arrependam porque quero que se reconciliem. Tem algumas ideias para melhorar a prática da medicina? Estão começando a manifestar-se gradualmente alguns centros de saúde que enfatizam a necessidade de adquirir e conservar uma boa saúde pelo simples fato de manter-se em harmonia com as leis físicas e espirituais. Esta é a cura do futuro. Penso que tem havido grande tendência em deixar simplesmente que as pessoas adoeçam para depois buscar a forma de ajudá-las. Creio que se deveria dar ênfase aos hábitos preventivos para manter boa saúde. Por isso penso em termos de pesquisa de saúde. Por muito tempo estivemos aliviando os sintomas. Ocupemo-nos em eliminar a causa. A meta da natureza espiritual é libertar-se do corpo ou natureza física para poder ver com clareza a verdade? A natureza espiritual vê a verdade com clareza. Se a deixarmos governar nossa vida, veremos a verdade claramente. Podemos dizer que a natureza espiritual está tentando libertar-nos da própria natureza centrada em nós mesmos,
para que nos tornemos seres que vivem em harmonia com o propósito divino. Partindo da suposição que todos temos uma natureza espiritual, por que tão poucos se dão conta disso? Estão sendo eles punidos por culpas de uma vida passada ou não estão esclarecidos nesta vida? Isso se deve ao fato de que têm livre-arbítrio. Prejudicam-se fazendo escolhas equivocadas. Constantemente se lhes oferece a iluminação, mas negam-se a aceitá-la. Em consequência, aprendem com os problemas que a vida lhes apresenta, já que se recusam voluntariamente a fazer as opções corretas. Por que o mundo está tão confuso? O homem desobedece à lei divina, de modo que os problemas vêm para pressioná-lo para a harmonia. Se soubessem quão curta é a vida na Terra, em comparação com a totalidade, afligir-se-iam menos com as dificuldades da vida na Terra hoje do que com as dificuldades de um dos seus dias. É engraçado que ela escreveu isso em 1970, né? Imagina ela analisando a confusão de agora. Eu estava pensando sobre isso. É legal que ela fala, né, sem entrar nos termos, né, de causa e efeito, de karma, não sei o quê, ela coloca, né, as coisas como uma linha de consequência, né? O que você vai construindo é o que vai aparecendo diante de você. E essa confusão é muito engraçada, né? Porque passa o tempo e parece, pô, a humanidade não só não aprendeu nada, como piorou. Tem uma música de um cantor em inglês que o título dela é A História Não Vai Nos Ensinar Nada. Ele fala sobre isso, porque a gente já passou por tantas situações e a história ela vai se repetindo e parece que a gente não aprendeu nada mesmo, não. É porque a gente tem aquele hábito, né? Já são 8h30. Hábito do, não, isso não vai acontecer comigo, né? Mas acontece. E tem eu já falei isso em algum outro encontro, tem uma... Onde é que estou eu? Tem uma historinha que ele fala do inferno de Dante e ele coloca de uma maneira que a pessoa chega lá no inferno, né, e tem lá a pessoa batendo com a cabeça na porta. E aí o cara pergunta lá pro ser que está acompanhando ele, fala assim, cara, mas por que ele está batendo com a cabeça na porta? Ele não sabe que ele vai machucar a cabeça, que ele vai sentir dor quando ele faz isso? E ele fala assim, mas esse é o inferno dele, ele não consegue ainda ter a clareza para entender que é isso que faz ele sentir dor, ele vai continuar se batendo com a cabeça na porta até ele entender isso. E eu sempre achei isso, né, que na vida a gente vai caminhando dessa forma e as situações elas vão se repetindo enquanto a gente não entende que é aquilo que nos causa dor, é aquilo que a gente fica repetindo os problemas, os erros, até aprender e passar para o próximo. E esse é o, entre aspas, né, o inferno de cada um. São os aprendizados que a gente não consegue ir se libertando, porque a gente não consegue chegar nesse entendimento, nessa visão, nessa clareza.